tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. O tema de hoje, o amor de Deus não está entre muitos evangélicos. Muitos de nós tem lido várias vezes a parábola do bom samaritano, mas não tem absorvido a essência principal dessa parábola, que é amar o próximo como a nós mesmos. Nesta parábola do bom samaritano, um certo homem que se dizia conhecedor e mestre da lei de Moisés, tentou provar Jesus com a certa pergunta: Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu ao mestre da lei: o que está escrito nas Sagradas Escrituras? Como você entende? Aí o conhecedor da lei de Moisés respondeu: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, mais uma vez, Jesus respondeu ao intérprete da lei: disserte bem, faça isso e viverá. Aí o mestre da lei, para querer se justificar, porque nenhum deles cumpria as leis de Moisés, perguntou mais uma vez a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus, na sua sabedoria, para fazer o intérprete da lei entender o que era amar o próximo, iniciou a parábola. Um certo homem, descendo de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho, os ladrões tomaram tudo dele, bateram nele e deixou ele lá arriado, semi-morto, e foi embora. Por coincidência, por aquele mesmo caminho, passou o sacerdote que se dizia conhecedor da lei, viu aquele homem lá estirado, não deu a mínima, seguiu a sua caminhada. Por aquele mesmo caminho, passou o levita, que se dizia conhecedor da lei. Viu o homem ali semi-morto, também não deu a mínima, seguiu a sua caminhada. Logo depois, por aquele mesmo caminho, passou um homem samaritano, conhecido como povo gentil. Quando ele avistou o homem ali semi-morto, ele foi lá, deu esse cuidado ali especial naquele homem e levou para o hospital. Mais uma vez, Jesus fez a pergunta ao intérprete da lei: na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem que foi assaltado? Aí o intérprete da lei respondeu: aquele que o socorreu. Jesus continuou: pois então vá e faça a mesma coisa. E hoje não é diferente. Como eu, muitos anos, agi essa cegueira, e muitos ainda continuam pegando tudo o que tem e colocando nos profanos altares dessas supostas igrejas em busca de um milagre que nunca pode acontecer, mas não tem coragem de pegar ali uma parte dos seus bens e distribuir para aqueles que estão passando fome. Muitas das vezes até está entre eles. Mas por que isso só acontece mais no nosso meio evangélico, que diz que ama a Deus? Sabe por que isso tem acontecido? Porque esses supostos líderes têm ensinado o povo a viver uma fé gananciosa. E nessa cegueira de ser abençoado, o povo tem esquecido até do seu próximo. Agora, eu quero fazer uma pergunta ao povo evangélico. Os seus dízimos, os seus sacrifícios, essa tal de contribuições que vocês colocam nos profanos altares dessas supostas igrejas, vão para o cofre do céu ou vão para o bolso desses líderes tosqueadores que já conseguiram manipular a mente de vocês dentro dos seus currais? Me responda aqui, se eu estou certo ou se eu estou errado. Na minha opinião, eu falo com propriedade. Eu estou certo,
porque eu já pratiquei essa fé gananciosa por volta de 26 anos e nunca trouxe uma resposta na minha vida, nem jamais poderia trazer, porque o tal dízimo, o tal sacrifício, a tal contribuição que eu apresentava nesses profanos altares, jamais entrou nos cofres dos céus, e sim no esboço desses líderes tosqueadores que jamais pode mudar um percurso da minha vida. Agora, pegue a visão, o que aqui eu vou te falar. Se vocês não é bode, não é cabrito, nem essa tal de ovelha, o que vocês ainda estão fazendo nesses currais de tosqueadores? Está temendo o quê? Abandone esses currais agora. Vocês são filhos do Altíssimo, pois foi para isso que o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, para nos dar esse direito de hoje a gente viver em novidade de vida, viver em liberdade de espírito e não ser mais manipulado por líderes tosqueadores. Meus amados, independente de qualquer obra, a salvação já está garantida em nossas vidas. Agora é só dar graças e viver no Espírito e no amor de Deus. E outra, se vocês querem ajudar o seu próximo, faça isso diretamente nos hospitais, nos asilos, nas ruas, porque essa sim é a verdadeira contribuição. É justamente isso que toda a Bíblia se resume: amar o próximo como a si mesmo. Ficamos por aqui, aquele forte abraço. Vocês que querem contribuir para que esse tema alcance outras pessoas, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Até a próxima!